Eu acho. Pronto, acho que agora tá. Acho que tá aparecendo aí pra vocês, né? Gravação, alguma coisa, né? Record, não sei. Aparece Tá, Já sim. apareceu. Aham. que joia. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ué, Tá vocês estão. compartilhando. Vocês Tá estão. compartilhando. Tá, vocês estão Vamos. vendo o slide? Sim, Uhum. estamos vendo sim. Uhum. Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. É porque ele tira. Entendi. Tá, joia. Você pode configurar, Esdras, no Zoom, cada um pode configurar como é que quer ver, né, o slide e as pessoas. Então, o que você estiver vendo na tua tela não é necessariamente o que a gente está vendo, porque a gente pode configurar diferente as pessoas. Mas a gente está vendo o teu slide. Entendi. Não, eu consigo ver vocês aqui em cima, é porque ele botou a janela que tava antes. Aí eu achei, ué, mas agora eu entendi. A ficha caiu agora. Deu pra entender. Bom, pessoal, tudo jóia? A gente está fazendo nossa última roda de conversa, né? Uma boa tarde a todos, né? É, estamos em parte aqui o comitê gestor do GIEC e nossa última roda de conversa antes da Assembleia Extraordinária, essa semana que vem, próxima sexta, sobre a aprovação do regimento interno do GIEC. E agradecer a presença de Raquel e de todos os membros aqui do comitê gestor. Legal. E a ideia de hoje, assim, era que a gente compartilhasse um pouco sobre os destaques, né, que foram sendo construídos durante, né, as rodas de conversa, né, desde a Assembleia do Educomp desse ano, 2020, lá em abril, 2022, né, em abril, que a gente fez pelo menos acho que umas quatro, cinco, seis rodas de conversas, não me recordo ao certo quantas, né? E aí a gente conversou sobre todo o texto base, né? São algumas páginas, né, no plural, né? E a gente dividiu aí ele em partes, né, em algumas resoluções. É, e aí, a cada roda de conversa, a gente conversava sobre uma resolução ou outra, tudo. E aí a gente está encerrando esse processo de conversar com a comunidade sobre o texto base que foi proposto pelo comitê gestor, com a ideia de que quando a gente for para a Assembleia, né, a gente já tem esse processo de criação dos destaques, a redação, a proposta de como vai ser posta em votação já bem amarrada, né, para ajudar até no processo de eh, fazer alguma discussão sobre ou deliberação, né? E é isso. Né? E agradecer Raquel pela presença, né? A gente teve algumas trocas de e-mail, né, Raquel? E aí, assim, Isso. é muito legal essa presença síncrona, né? Assim, acho que tem muitas ideias legais que surgem justamente na prosa síncrona online, né? Runtime. Legal. Aí, bom, o que eu pensei, pessoal, e a gente pode mudar a proposta sem problema, mas eu pensei assim, eu fiz um resumo dos destaques, né? Devo até soltar um vídeo, dependendo até do resultado dessa reunião aqui. Se surgir mais um novo destaque, eu não sei. É, mas soltar um vídeo para o pessoal de uma maneira curta e enxuta, né? De como um resumo desses destaques, fruto dessa reunião, né? Talvez algumas pessoas não possam estar junto com a gente agora, por questão de agenda de horário. E a ideia é fazer um videozinho curtinho de alguns minutos para poder fazer essa conversa que vai ser mais ampliada, mais calma, mais de boa, né? Com tempo para poder conversar, tirar dúvida. Mas para algumas pessoas, talvez um donut aí rapidinho, para eles poderem conhecer um pouco do processo como um todo, né? Tá joia? Eu vou ir apresentando aqui e fique à vontade, tá? Sheila, Yorá, Raquel, tá bom? Fique à vontade para poder intervir, fazer sugestões e principalmente, né? Angústias, né? Ansiedade sobre alguns ritos mesmo. Eu acho que isso é bom, né?
Existem algumas coisas que a gente, como comitê gestor, a gente propõe, né, e põe à mesa, né, para que a comunidade cresça e se desenvolva, mas não necessariamente aquilo que é proposto reflete os nossos anseios, né? Então, às vezes o espírito da coisa era um, mas a ferramenta ou a proposta não atendia aquilo que a gente pensava que estava respondendo. Então, assim, ouvir, pensar e conversar e refletir ou até rever mesmo o que está sendo proposto de maneira explícita dentro do texto base das resoluções, é o que a gente quer mesmo. A gente quer que esse texto base reflita a comunidade que a gente vive, né? Comunidade do GIEC, né? Mas legal, joinha. Então, assim, deixa eu admitir aqui, Jussara. Jussara tá chegando aí. Deixa eu ver se ela vai. Tá. É, Olá, Jussara. Não sei se. Jussara tá aí. Opa, Jussara, tudo jóia? Seja bem-vinda de novo. Jussara esteve presente em várias rodas de conversa nossa. Estamos apresentando aqui o histórico dos destaques, tá, Jussara? Para depois a gente ir desenvolvendo as conversas. Bom, vamos lá. Uma das propostas que já vieram durante a roda de conversa foi essa primeira, né? Criação de GT por todos os membros, né? Aladi deve estar entrando. Então a proposta foi a seguinte, né? É, Só contar um pouquinho do histórico, né? Não sei se a Aladi me ouve. Olá, Aladi, seja bem-vindo. É, e aí a gente fez a primeira resolução 2020, né? Em que só admitia a ideia de membros efetivos, né? E não admitia a ideia de membros da comunidade, né? E aí a ideia de ter membros efetivos é porque no próprio estatuto da SBC, ele coloca de maneira explícita lá de que os membros efetivos seriam os membros que teriam as condições de voto, né? E aí a gente cria essa resolução com a proposta de respeitar o que o estatuto da SBC colocava e pedia algumas exigências, né? Que era tipo ser associado da SBC, ser membro efetivo da SBC, né? E, e aí, joia. E aí, tudo bem. Mas o ponto é que não era apenas na questão de voto, né? De ter voz e votar em espaços deliberativos que isso estava em jogo, né? É algo que a gente começou a movimentar a comunidade já durante esse semestre de maneira muito mais forte. Foi a ideia de criar GT, né? Grupo de trabalho com alguma temática específica, com o propósito de a gente fazer com que a comunidade seja viva, não importa o espaço onde você atue, qual é a linha, qual é a especificidade dentro da educação e computação que você trabalhe. E aí, um dos problemas que tinha na resolução é que, devido a essa herança da primeira resolução de 2020, só quem podia abrir GT, né, era membros efetivos, né? Então, o GT é um grupo de trabalho composto por pelo menos 5 membros, né? Só que o que exige lá na resolução é que pelo menos 2 desses membros, né? Pode ser 5 ou mais, né? Mas pelo menos 2 desses membros precisam ser membros efetivos. É o que está no texto base, tá? E aí uma proposta de destaque que surgiu, e até o comitê gestor apoia essa proposta, né? É uma proposta muito, muito, muito boa, é que não precisa ser membros efetivos, basta que sejam membros, né? Então, membros da com comunidade, aluno de doutorado, aluno de uma maneira geral, que não necessariamente lá na SBC tem a categoria efetivo, né? Ele vai ter condições de propor para o GIEC a abertura, a criação e a organização de grupos de trabalho, tá? Então, essa é a mudança uma das mudanças que foram propostas, né?
Então, retirar a exigência de membros efetivos aí na resolução específica sobre GT. Tá joia? Esse é o destaque 1, tá? É o destaque que foi o primeiro destaque. Por sinal, o próprio comitê gestor, ele fez uma resolução em setembro, porque tinha alguns grupos de trabalho que estavam se organizando e tinha pessoas que eram membros da comunidade que queriam tocar, né? Só que não sabia se era possível ou não, né? Não era possível e a gente fez uma resolução para poder o pessoal começar a disparar esse tipo de ação, né? Hoje temos em vigor mesmo oficialmente somente um GT, né? Que é o GT da programação introdutória, né, Iora? Talvez eu fale com o nome é um pouquinho grande, talvez eu fale um pouco, mas é o GT específico para trabalhar com a introdução programação introdutória para vários níveis, né? Ensino-aprendizagem de programação introdutória. Isso, senão eu vou falhar aqui. Isso já. Isso. É, Então, assim, a ideia nossa é que o espaço, né, o GIEC, seja ocupado pela maior parte de pessoas e, com certeza, nos seus mais vários níveis de maturidade, não importa em qual nível de maturidade a sua inserção na área esteja ou não, tudo. A gente quer que esses espaços existam, né? Então, esse foi um dos pontos e esse é uma proposta de destaque em cima do texto base, né? O segundo ponto de destaque, né? O segundo destaque, bem na verdade, Opa, Raquel, fica à vontade. Fica à Então, vontade, Raquel. não, só perguntar, pedir duas coisas. Me manda o link da resolução, porque eu não estou, para eu não ter que procurar ela aqui no meu e-mail. Mando. Aqui a Deixa eu gente, achar o tipo chat. assim, qual que é o objetivo hoje? É só você mostrar isso ou você quer que a gente fale assim, ou a gente pode comentar? Pode, não, deve por sinal, Raquel. E assim, a minha ideia é disparar a partir do que a gente tem, né? E aí, assim, a gente pode até, junto, né? De repente, até propor outro destaque a partir desse, reformular algum destaque, entendeu? E propor novos também, não tem problema. Acho que esse é um caminho bom, né? Não, porque eu estou vendo aqui que tem tem aqui as reticências, então, como eu não achei aqui meu e-mail que tem o link da resolução, eu não estou vendo tudo, né? Mas esses grupos de trabalho seriam aprovados pelo Comitê Executivo do GIEC. Isso, Tipo assim, o qualquer comitê pessoa gestor. poderia propor e o comitê gestor vai aprovar e falar, vai chancelar, então agora a gente tem o grupo de trabalho que vai ter essas pessoas vão estar à frente, é isso. Isso. Tá bom. Deixa eu só dar aqui uma olhada aqui. Acho que vocês estão vendo a minha tela e eu já Sim. copio o link para vocês aqui, ó. É do Obrigada. Tá. compbrasil.org/documentos. Deixa eu achar o chat aqui. Ai, Ele Jesus. está embaixo aí. Eu vou achar esse chat aqui, eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu botar no chat aqui. Achei. E aí tem todas as resoluções lá. Em específico, essa resolução 6, que é a última aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, não sei se conseguem. Essa Sim, 6 é justamente uma resolução que altera para que não somente membros efetivos possam criar o GT, mas qualquer membro, mas membros GIEC, né? E aí, assim, não é obrigado que a pessoa seja membro GIEC para participar do grupo, tá? Só pede-se para que seja membro GIEC para quem está organizando e prestando conta, entende? Porque a gente pede que tenha, no mínimo, né, uma pessoa que esteja à frente, né, ou facilitando, coordenando, né, e uma pessoa que secretarie, né? E aí, antes era só efetivo, agora a gente está com essa possibilidade aí dos outros membros, né? Tá joia? Raquel, se tiver algo com esse
com esse destaque também pode interromper. Se tiver algum ponto que de repente lembre, depois volta. A ideia Tá, mesmo é que a gente joia. vá conversando e construindo aqui, tá bom? Tá bom. Joia. A gente usa outra coisa bem legal, Raquel, assim, a gente está usando o termo comitê gestor desde que a gente criou o GIEC, né? O GIEC é um grupo de interesse, ele não tem a obrigação de criar um comitê gestor. A obrigação que a SBC pede para a gente é que tenha apenas uma pessoa à frente e um vice, né? Um coordenador, é praticamente a agência básica, né? Mas como desde o começo a gente tinha essa proposta de virar uma comissão especial, então desde o começo a gente tentou amadurecer todas as propostas como se a gente tivesse em processo de incubação, né, de uma comissão especial. Então, vários termos são comuns de uma comissão especial, mas a gente não é comissão especial ainda, mas a Isso gente eu sei. quer até o final do ano fazer a proposta para a SBC. Tá joia? Joia. Legal, então vamos lá. Adição dos níveis de ensino nos objetivos, né? Então, teve uma roda de conversa também que a gente teve de abril para cá, não me recordo de maneira exata quando. Acho que a Jussara estava presente, eu me lembro que o Christian Brackmann e a Márcia Nipoff. E oral, não me recordo. Eu sei que a gente discutiu um pouco sobre os objetivos do GIEC e tudo. E um dos pontos era para deixar claro, né, dentro dos objetivos, que os objetivos do GIEC estavam abordando todos os níveis de ensino. Esse foi um ponto. E esse anseio veio de Márcia, pensando também no aspecto da inclusão da computação na educação básica, que é uma conquista, né, não é uma conquista recente, mas a ponta do iceberg veio de maneira bem recente com a inclusão da computação na educação básica reconhecida pelo MEC, tudo. A gente tem as emendas aí a BNCC, e também o Brackmann colocou também que era importante colocar essa mudança devido ao ensino profissionalizante, que nos objetivos tinha algumas menções, mas não estava assim contemplado. Então, a proposta de destaque que surge é essa, que é a ideia de colocar os níveis de ensino nos objetivos. Temos 8 objetivos lá, né? E no quarto é que tem esse adendo aí ao que você está posto lá. Tá joia? E aí eu vou passando para o próximo, mas fique à vontade, podem parar, podem fazer os aportes aí, tá bom? Joia. E aí o terceiro e último destaque é da remoção da exigência de artigo para novos membros, né? Então, isso foi posto como uma dificuldade, né? Tanto em alguma roda de conversa, quanto também por alguns e-mails, né? Raquel também participou um pouco, né? dessa prosa toda. E aí é bom trazer um pouco do histórico, né? A respeito disso, né? E aí dizer a razão de existir disso, né? E aí, se a gente de fato julga que essa etapa é uma etapa que talvez mais dificulte o nosso acesso, né? Como a nossa o acesso de novos membros dentro do GIEC, talvez seja interessante que a gente tire mesmo, né? Mas contar um pouquinho da história de onde surge, né? Essa ideia de novos membros, tudo, né? Então, assim, primeiro, a necessidade de estar atendendo, né, ao que a SBC exige de membros efetivos, tudo. A gente tinha, quando a gente primeiramente fez a solicitação para a SBC, para que a gente se tornasse comissão especial, isso há uns quase 3 anos, né, atrás, esse pedido não foi aceito, ele foi rejeitado, mas não rejeitado no todo, né? Ele foi rejeitado com a seguinte ideia, né? Olha, o estatuto
aponta para um novo norte, né? De que não necessariamente vocês têm que começar como CE, né? Então, a proposta mais natural é que se construa um GI, né, um grupo de interesse, para que a partir do grupo de interesse, após 3 anos de atividades do grupo de interesse, aí de maneira natural é feito um pedido para que o GI possa virar uma CE, se for o caso, pode ser de repente que isso não ocorra. Então, desde lá que a gente recebeu a negativa de comissão especial, que a gente tentou se atentar, né, de maneira mais cuidadosa ao Estatuto da SBC, ao próprio regulamento que a SBC tem sobre as grandes áreas, os eixos temáticos, as comissão especial, tal, tudo. E aí, dentro desse processo, uma das dificuldades nossa interna, né, que é uma dificuldade mesmo identitária, que a gente acho que cada vez mais está menos difícil de a gente dizer o que é educação em computação, mas esse ruído ainda existe hoje, eu acho que com menor grau do que antes, mas até pessoas que eram da área de educação, alguns de informática na educação, não havia de maneira clara na mente de vários outros, né, pesquisadores da área, a distinção clara, por exemplo, entre o que é informática na educação e o que é educação em computação, né? E aí, assim, são duas áreas distintas, né? Elas têm interseções e lugares comuns, mas são áreas que, epistemologicamente falando, elas compartilham lugares distintos do seu objeto, né? Tem pontes, a gente tem interfaces, né, tudo, mas eu posso, por exemplo, estudar sobre evasão na computação sem precisar usar nenhum mediador ou artefato tecnológico, por exemplo, tá? E não, eu posso estudar, por exemplo, sobre a ótica, sei lá, por exemplo, de aspectos sociológicos, por exemplo. E isso não seria, por exemplo, informática na educação, mas seria educação em computação. E vice-versa também, né? Eu posso fazer, por exemplo, né, um GED, por exemplo, para o ensino de química, né, um jogo educacional digital para o ensino de química, e isso não tem nada a ver com educação em computação, né? Então, existem, assim, alguns tipos de objetos de pesquisas, né, que são típicos e exclusivos da informática e da educação, e tem objetos de pesquisa que são típicos e exclusivos da educação e computação. E tem o lugar onde a gente se encontra, onde as coisas intercambiam-se, né? Então, esse lugar é um lugar comum e tanto os pesquisadores de educação e computação quanto informática na educação estão ativos nas duas comunidades, porque existem vários objetos de pesquisa em comum, né? E aí, como esse ruído era muito alto na época, né, até dentro da IE mesmo, né, surgiu essa necessidade na época de a gente, ao entrar um membro dentro do GIEC, a gente queria muito que ele soubesse o que era educação em computação, né? E aí, assim, mesmo alguns membros, né, sabendo pesquisar na área, né, com vários artigos na área sobre educação em computação, quando a gente pedia um link de um artigo, e a gente nunca fez exigência específica, né, sobre o nível desse artigo, né, se era um resumo expandido, se era completo, curto, nunca fez. A gente só queria, na realidade, que houvesse uma sintonia primeira e mínima de que, assim, estamos trabalhando na educação em computação, sabe? E aí teve até alguns, não, alguns eu acho que é pouco, né? Teve vários membros, né, que tinha artigos na área, só que quando ia informar o link, formava um link, por exemplo, de algum artigo da IE, né? E aí acho que isso foi um ponto assim que foi muito importante a gente trazer isso à tona, né?
trazer a agenda, porque se a gente está querendo propor uma comunidade nova, né, entendendo que esse espaço é um espaço que ainda precisa ser habitado, explorado e organizado, né, como comunidade, é preciso epistemologicamente a gente dizer por que não ser sub-área de outra, por exemplo, né? Como chegou a ser mencionado em alguns espaços, né? Então, assim, nós não somos sub-área de outra, nós dialogamos com, né? Então, esse cenário foi um cenário que foi muito forte há uns 2, 3 anos atrás, diria que hoje menos, mas ainda vemos ainda esses ruídos, né? Das pessoas lidarem com essas duas áreas como sendo áreas sinônimas, né? E aí, assim, é daí que nasce a ideia de ter, assim, olha, um artigo nos últimos 3 anos, aquela coisa toda com a ideia da pessoa, antes de entrar, ela setar na sua cabeça de que a comunidade ela tem uma preocupação também identitária em termos epistemológicos mesmo, né? Então, acho que esse é o ponto primário, né? É, e eu já estava avisando aqui no chat, né, que ela precisou sair, não sei se ela já saiu, mas obrigado, Yorá, pela presença. Então, bom, e aí nesse sentido é que a gente tem aí a ideia de a gente manter ou não essa exigência de artigo para novos membros, né? É algo assim que, à medida que a gente vai se conhecendo como comunidade, pode ser que essa exigência ela perca mesmo o propósito, né? À medida que o Educomp e vários outros espaços de educação em computação vai ficando mais forte, realmente você pode olhar e dizer assim, talvez essa exigência não seja mais relevante, cumpriu uma função de repente no início e agora talvez não seja válido mais, né? E aí é algo assim que essa proposta ela vem posta como uma proposta de destaque e a gente pode conversar sobre ela tudo e colocá-la, né, em votação na próxima semana, que é o que nós já estamos no radar já, né? Então, assim, só para contar um pouco desse histórico, desse processo todo aí. Tá joia? Beleza. Esse aí é o destaque 3, tá bom? E o último destaque, que não é o destaque, é mais uma proposta depois de todos esses destaques, é justamente o que eu tinha falado um pouco antes, né? A gente tem essa proposta de ser uma comissão especial, né? Dentro da SBC, contém um pouco desse histórico de que estamos nesses 2 anos aí, quase 3 agora, até o próximo Educomp, nesse processo de sair de GI, né, para virar uma CE. E aí, até o final do ano, a gente deve propor, né, para SBC esse pedido aí, de a gente, no início do próximo ano, aí, em abril, que é quando a gente completa os 3 anos, essa é uma das exigências que a SBC põe, né, que a gente saia de grupo de interesse para comissão especial, né? Então, essa proposta é só assim, diante desse momento que estamos aprovando o regimento interno do GIEC e tal, tudo, e vai ser o regimento interno do GIEC que vai guiar, né? A partir da próxima sexta em diante, né? Tanto o comitê gestor quanto as ações dentro do GIEC, mas para fazer o pedido sobre comissão especial, seria muito legal, não é obrigatório, mas seria muito legal que a gente já mandasse junto com esse pedido o anteprojeto do regimento interno do Educomp, do SEDUCOMP, que foi o nome que eu dei provisório aí, tá? A gente vai abrir para a comunidade para escolher um nome bonito aí para a gente aí, tá? E aí da comissão especial do Educomp. Então, algumas substituições no próprio texto base em si serão necessárias, né? Então, como grupo de interesse, então tem que tirar e botar como comissão especial. GIEC vai ficar CE do COMP, ou outro termo que eu não sei como é que vai
A gente vai pôr de repente, né? E aí, alguns trâmites lá no texto base que estavam apontando, por exemplo, para que é preciso passar, por exemplo, para a Comissão Especial de Educação, Especial de Informática, né, na Educação, para depois ir para instâncias acima dela, né? Então, por exemplo, diretoria da SBC, diretoria de educação e outras. Se a gente torna uma comissão especial, não há necessidade de passar por uma comissão especial que esteja acima de nós, porque nós seremos já uma comissão, né? Então, esse anteprojeto, para ser enviado, ele precisa ser reescrito, que não é nem reescrito, é adaptado, né? A bem da verdade. E aí a gente já entende que nada melhor do que aproveitar o próprio momento de aprovação do regimento interno, de apontar, ó, são essas adaptações que a gente quer fazer. Vocês aprovam? Aprovam. Legal, então vamos lá, sabe? Porque daqui a um mês no máximo, aí estamos já em novembro, a gente deve já disparar na lista, como a gente fez da outra vez, né? Um texto básico, né? Fazendo pedido, né? E pedindo abaixo assinados, né? Pessoas que subscrevem aí o pedido da comissão. E tem só dois lugares do texto base que tem alguma alusão explícita à ceia, né? Que na resolução do comitê gestor e na resolução do Educomp, né? E aí, ao invés de solicitar a C, solicita diretamente a SBC. E é isso. Então, assim, são essas as propostas de destaques e a proposta do anteprojeto que a gente pretende até o final do ano aí fazer a solicitação para que os grupos de interesse virem comissão especial. Então, são três, né? São três propostas de destaque até então. É isso que a gente tem em mãos hoje. E assim, né? Compartilhando um pouco com a comunidade, né? Qual foi a ideia? A gente tinha encerrado esse texto base abril do ano passado, desse ano, né, junto com a Assembleia do Educomp, mas a gente entendeu dentro do comitê gestor que esse processo devia ser um processo coletivo, né, de que a gente pensou, elaborou, pensou em vários aspectos sobre a comunidade toda, mas seria muito interessante essas rodas de conversa para que a gente pudesse ouvir e entender de repente quais são os pontos que tem nexo. E, de repente, tem alguns pontos que só está na mente nossa, não está na mente da comunidade. Então, assim, a gente se esforça para tentar refletir o anseio, né, da maior parte, né, do GIEC, mas, com certeza, né, pode ter algum momento que a gente fale, porque a gente não necessariamente está ouvindo a todos, né? Então, o espaço das rodas de conversa que a gente fez desde abril até agora foi com esse fim, né? E aí, o pouco dessa caminhada está aqui, né, refletido com essas propostas de destaque e tudo, mas teve muitas rodas de conversa que a proposta era conversar, pensar, sonhar sobre o GIEC e tudo. Teve momentos bem legais que, mesmo não vindo especificamente uma proposta de destaque clara, né, e direta, mas foi muito importante para a gente se conectar, né, enquanto comunidade e sonhar junto, né? Eu acho que uma comunidade só é forte e firme aí quando a gente sonha junto e construir essa comunidade um lugar melhor para todo mundo. Acho que esse é o espírito aí do GIEC e do CG. Estou falando aqui em nome do CG, porque eu acredito que o CG pensa isso também. É isso, pessoal. Então, acho que essa é a fala disparadora de hoje aí, mas estamos aí abertos para a gente colocar na roda, fazer também um retrospecto, né? Ou pegar pessoas que caminharam por outras rodas de conversa aí, né? A Jussara para poder fazer um ressonância aí, né?
o que você achou, Eu, tudo. Eu acho que é joia isso, né? Ouvir esse feedback. eu vou falar só um pouquinho, porque eu já estou sem falar direito, eu estou toda anestesiada, tá? Dá para Eita. entender, gente? E, Eu estou sim, toda entendemos, ficar. entendemos. Tem dois pontos que eu queria colocar, né? Um, que a gente tem um impacto quando a gente coloca sobre a curricularização da extensão nos cursos. Eu não sei se vocês estão passando por isso também, né? Então, isso para nós teve impacto, que é incluir, tivemos que tirar disciplinas para poder colocar essa curricularização da extensão. Tanto é que eu estava escrevendo um artigo sobre o currículo, eu parei, porque não foi liberado, eu não pude usar material para poder mostrar a dificuldade, principalmente na área de computação. Porque eu trabalho com viés de computação por diferentes, na engenharia, na programação, no ensino médio, então, assim, é uma visão. A outra coisa é, eu até falei numa reunião, a internacionalização do currículo. Quando a gente fala em internacionalização do currículo, a gente tem uma outra coisa para enfrentar. Como é que a gente faz a nossa base para, por exemplo, fazer uma dupla diplomação? A gente também tem problemas, né? Então, a gente consegue mais assim, na área exata, isso tudo bem. Mas, assim, de uma forma geral, a gente tem que, pensando em... Eu estou fazendo um brainstorm aqui, tá, gente? Sim, Do que eu ótimo. estou Pode vendo fazer, fica à esse vontade. ano, da educação em computação, porque são duas frentes que eu trabalhei, que é tanto a curricularização da extensão quanto a internacionalização de currículo, que eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas, não sei. Sim. Como um grupo, se é um grupo de trabalho, eu acho que a gente talvez Isso tem cara de GT. tem que... Não, eu estou falando isso porque é o que eu sinto, né? Às vezes a Sim, gente fica muito amarrado na... Vou falar mais devagar. Às vezes a gente fica muito amarrado na questão... Ficamos amarrados porque tem diretrizes do Ministério da Educação, que nos amarra. A gente tem diretrizes da CAPES, tem diretrizes da CNPq. Conclusão, a gente fica, né? Como é que a gente pode, às vezes, dar uma flexibilizada? É uma coisa para pensar, né? Não sei, acho que é um sim. ponto que eu queria colocar, tá? Eu não sei se Eu, vocês têm o mesmo sentimento que eu, mas é isso. Aí vem BNCC com ensino médio, vem verticalização. Nossa, esses 2 anos foram anos bem complicados para a gente em termos de currículo. É isso. Não vou falar muito, que eu já estou com a boca toda torta aqui. Obrigada aí. Obrigada, Eva. de nada. Desconheço, Jussara, quem está na gestão aí de cursos, né? Na frente de cursos aí, que não está sofrendo com toda essa chuva de mudanças. Muitas das mudanças, ao meu ver, excelentes, né? Só que são mudanças que mudam a nossa rotina, né? A nossa prática e uma cultura mesmo, entendeu? Cultura educacional. E aí, por exemplo, tem professores que estão achando horrível ter que incluir a extensão dentro do currículo, enquanto que eu vejo como um avanço, né? Mas assim, tem gente que não curte, né? Aquela coisa toda. E aí, assim, como a gente materializar, né? Propor caminhos, né? E soluções para isso, né? Ou trazer essa discussão à tona, até para a gente compreender melhor. Para mim, isso é coisa de GT. É uma coisa que, para mim, assim, já tem um cheirinho de GT, já tem assim, para mim é claro para um GT, se o GT colocar apenas isso como norte, tipo assim, ouvir os anseios, compreender e pensar em nortes. Isso para mim é GT já. É muito bom. Vamos botar isso na roda. Aí é óbvio que assim, a nossa ideia é assim, poxa, queremos duas pessoas para tocar só e vamos lá e vamos fazer com que esse espaço ecoe, né? E a gente quer, por exemplo, no EduComp, durante o EduComp, que os GTs tenham um espaço para isso, sabe? Para poder, em painel, não sei, algum formato, né? Ecoar esse tempo de discussão, né? De 6 meses, de um ano. Porque, assim, isso é o tipo de coisa que, assim, é muito rico quando a gente faz em comunidade,
nacionalmente, por exemplo, entende? Porque vê a riqueza que esse tipo de discussão surge quando você coloca componentes regionais, né? Ou locais mesmo, sabe? Então, assim, eu imagino que existe desafios aí que são contextuais mesmo, sabe? E é algo assim, quando você coloca todo mundo dentro desse balaio para poder propor uma curricularização brasileira e dar uma cara a esse Brasil, né? Em que você consegue trazer esses rostos, rapaz, né? E assim, o nosso desejo, né, como o comitê gestor, é dar rédeas soltas aos ETs, né? Diz assim, rapaz, ó, não importa o tema, se houver uma agenda mínima, rapaz, vamos colocar isso na roda. E eu acho que isso é bom, né? Independente do que o CG esteja colocando em pauta. A gente tem que deixar esse negócio vivo, independente, né? Opa, Sheila. E não só para lembrar que a questão da extensão, né? A gente já tem um GT em andamento, que pelo menos já está o embrião, né? De GT de curricularização da extensão, e talvez seja importante agora até na nossa assembleia a gente fazer divulgação, né, desses grupos, Sim, que às vezes, a gente, por mais que tenha divulgado, né, ainda não chegou para todo mundo. Então, esse é um que já existe. A dupla diplomação, a gente não tem nenhum GT ainda, né, montado, mas com certeza acho que é bem relevante. A gente tem bastante experiência na PUC em dupla diplomação. Em outras áreas, na computação, a gente ainda não tem. Então, a gente pode chamar pessoas para falar também, para explicar, para mostrar como é que tem sido feito, né? Acho que pode ajudar essa discussão, né? Mas a gente pode montar um GT nessa área também. Esse foi um que não apareceu, né? Na nossa pesquisa. Esse da dupla diplomação, a gente pode colocar como um daí dos emergentes aí, né? Nas ideias que a gente está discutindo. sim. Sheila, tem dupla diplomação e tem a internacionalização de Internacionalização. currículo, que é diferente, Sim, né? sim, sim. Que é É outro que você tópico. É uma mencionou outra a dupla pegada. diplomação, então aí eu lembrei dessa, né? A internacionalização do currículo, esse eu acho que é um assunto bastante relevante, né? O formato do currículo nosso, e Sim, a gente tem alguma experiência em reformatar esses currículos também lá na PUC, de repente a gente pode contribuir. a PUC, eu vou falar para você, por exemplo, meu filho estudou na PUC Direito aqui em São Paulo. Aqui é PUC Paraná, tá? Pois é, ele está com a dupla cidadania portuguesa. Como a PUC São Paulo tem dupla diplomação, ele pode ser advogado em Portugal. Joia. Isso é interessante, só que às vezes as pessoas nem sabem disso, Uhum. tá? Entendeu? Isso é uma coisa. Agora, a internacionalização de currículo, aí é outro assunto que a gente tem que, de repente, conversar, né? Então, assim, na Europa, por exemplo, eles já não acham que é internacionalização dentro da Europa, porque eles já têm um currículo base, né? Então, eles já não consideram tanto. Para eles, E o é conceito muito um pouco mais quando eles vão diferente para também, né, fora. José? E diferente Oi? também, e diferente o conceito, né? A maior parte dos países da Diferente. Europa seguem o Acordo de Bolonha, então eles têm a Sim, ideia do undergrad, do grad, com mestrado integrado, né? Então a pessoa já sai com mestrado exatamente. integrado, né? O que é bastante Exatamente. diferenciado. Uhum. E aí, quando a gente pensa na dupla diplomação, a gente, tem um choque, porque o nosso mestrado não é o mestrado deles. Aí já começa o bam. Então, assim, dupla diplomação é um assunto, e internacionalização de currículo é outro assunto. Sim, dois assuntos distintos. Então, acho que a gente pode. Já estou colocando assim tudo que eu passei esse ano, né? Então, que de repente a gente pode pensar, tá? Não, legal. Acho top. Raquel, fica à vontade. Então, não, eu queria só pedir licença para voltar um pouquinho para o assunto. Acho que esses temas são muito relevantes. Eu acho que a ideia de ter GT para esses assuntos, fazer uma chamada, divulgar os que já têm, embora já esteja sendo divulgado na lista, etc., é um ótimo caminho. Mas eu queria voltar só um pouquinho, porque eu vou ter que sair daqui a pouco, para o regimento interno e para a criação da comissão especial. Tá? Então, eu acho que Joia. esses destaques que vocês estão colocando, eu acho que são bons, né? Como eu mandei naquela conversa que eu tive com você sobre os novos membros, eu acho que eu entendo, né, essa parte de você ter que criar ou querer fazer essa diferenciação, porque eu lembro nas primeiras conversas
que eu participei, lá em Belém ainda, né? Sim. Da questão que existia essa discussão de precisa, não precisa, o que é informática e educação, e tem gente... Quer dizer, eu não consigo entender muito que as pessoas não entendam a diferença, mas entendo que tem gente que não entende, né? Mas tudo bem. Então, eu acho que com isso resolve as questões, porque eu acho aquilo que eu tinha comentado com vocês, eu acho que, né, é de interesse do grupo de interesse depois da comissão especial, você conseguir agregar membros, trazer pessoas novas que vão participar do evento, que vão, eventualmente, investir mais na área, porque é o que eu falei. Essa área, principalmente, quer dizer, você tem os pesquisadores que são da área, a gente sabe, e tem vários, e aí eu me incluo nessa categoria tangencial aí, que faz pesquisa de vez em quando nessa área. Ainda tem os outros que não fazem pesquisa nisso, mas eventualmente fazem relatos de caso da educação, Isso. que a gente está fazendo em computação. No IHC, a gente tem um workshop de educação em IHC, na engenharia de software, vários tem, né? E ali você tem várias coisas acontecendo naquela área específica da computação. Então, acho que conseguir até atrair esses outros grupos também é legal, né? Aí a dúvida que eu tinha, que assim, na verdade, eu imagino que vocês tenham discutido isso, mas eu lembro que naquela primeira reunião, quando a Renata ainda era diretora de educação, tinha uma questão sobre o WEI, né? Porque o WEI era da diretoria de educação, é o nosso... Antes do Educomp era onde ficava, né, direcionado o que fosse de ensino de computação de forma geral, né? Embora acabasse... Inicialmente era mais para o nível nosso de graduação, mas depois eu acho que já tinha... Eu revisei coisas lá de todo tipo, né? Teve algum avanço nisso? Quer dizer, qual vai ser a relação do WEI com o Educomp? Qual que é o futuro disso ou não? A gente vai deixar rolar e ver o que acontece. Joia. Aí eu estou só curiosa, para falar a verdade, não acho que impacta em nada na discussão aqui, não. Não, joia. Não, então, assim, sobre o Whey e o Educomp, né? Vocês me ouvem? Estão me ouvindo bem? Então, Sim. sobre o Whey e o Educomp, o que mais ou menos caminhou-se, Raquel, foi o seguinte, é que o Whey, ele ficará ainda lá na diretoria, né? Educação, vinculado à diretoria de educação e não tem pretensão nenhuma de sair de lá, tá? Então, essa é a ideia. E com uma cara e um formato muito mais de fórum, agregar coordenadores de curso, professores, tal, numa ótica de fórum nacional, tendo em vista que a diretoria de educação tem agendas políticas de articulação junto ao MEC e outros órgãos, por exemplo. Então, assim, cumpre mais uma função numa ótica de fórum, agregação de pessoas na ideia de discutir articulações, né, em que ajuda e dá insumo para que a diretoria de educação, né, cumpra bem a sua função para a qual ela foi criada, né? E aí, assim, tanto que com isso ela também escuta a RELIC, que é a Rede de Licenciatura, o GIEC e outros grupos que estão emergindo e que podem, né, consubstanciar decisões que a própria diretoria de educação toma pelas atribuições que ela mesma tem. Então, assim, o que a gente tinha, Raquel, como assim um desejo grande, era criar um espaço em que a gente pudesse validar pesquisas de uma forma mais rigorosa. E esse foi um desejo, e não sei se você se recorda, nessa época mesmo, a expressão massa crítica veio à tona, não sei se você se recorda, né? Então, assim, precisamos juntar e criar essa massa crítica para que a gente possa ter um espaço sólido em termos científicos para poder validar os nossos resultados mesmos, né, aqui no Brasil e saber que esse espaço ele está maduro o suficiente para poder receber isso. O que a gente acha assim que se a gente colocar isso para o Whey e jogar esse fardo para o Whey, que o Whey terminou virando algo misto, porque como não havia um grupo para isso, o Whey terminou sendo um guarda-chuva de tudo e com razão. Na ausência, você termina cumprindo espaços que não necessariamente o propósito de início foi feito, né? Então, hoje, Raquel, a proposta do Whey tem muito mais uma veia, né, numa ótica de fórum,
para comunitariamente discutir e consubstanciar decisões, diretoria, educação, e aí o Educomp como sendo o Simpósio Brasileiro de Educação com Computação, de uma maneira macro mesmo. E a gente, tanto para pesquisas mais aprofundadas, com rigor, com uma preocupação maior, por exemplo, algo com o Educomp que a gente, né, desde o começo que a gente coloca, né, um espaço maior para você poder 12 páginas do ACM é um espaço longo para você poder colocar de maneira minuciosa a sua pesquisa, a gente poder aprofundar uma discussão em um nível de pesquisa. E o Whey, até pela própria restrição mesmo, né? SBC, com as 10 páginas, tudo, ter um outro enfoque, né? Um enfoque de trazer mesmo a comunidade, né? De professores, coordenadores, né? Principalmente, né? Porque tem o CQEB, o CQ, tem todo. Quando surge o Whey surge dentro do arcabouço do CSBC, né? E aí tem toda aquela coisa de você garantir que as pessoas vão vir, porque tem outras agendas juntos, né? E aí, assim, no fundo é isso, Raquel, assim, a proposta é que, assim, a gente pode se sobrepor em algumas coisas, mas, identitariamente, o Educomp, ele tem um foco maior em pesquisa, tá? E identitariamente o Whey tem um foco maior em um fórum de discussão para dar suporte em decisões da diretoria da educação. Pronto. E aí? Aí pode variar, mas assim, mais ou Entendi, não, menos tá bom. hoje. Não, só que é porque, como eu não consegui acompanhar muito de perto as discussões nos últimos anos, aí eu queria só entender qual que era o status, mas está ótimo, você explicou muito bem, obrigada. Só um Tá momento, joia. desculpa, que eu estou olhando para trás, começou a chover aqui, eu estou com a janela aberta, eu vou ali fechar, mas eu vou tirar o fone, já vou. Tá joia, tudo bem. Mas é isso. E Jussara, eu acho assim que se a gente tiver quórum, né, Jussara, para a gente poder agregar gente, né, para poder pautar internacionalização na educação em computação, por que não, né? E o que é quórum para a gente dentro do GIEC hoje? É pelo menos 5 pessoas, sendo 2 membros, que queiram discutir. É isso que a gente está colocando como quórum. Então, assim, se houvesse quórum e um calendário de 6 meses, para 2 encontros semestrais, veja, 2 encontros por 6 meses. A gente já é GT, vamos formalizar isso rápido, bora, não, né? Sabe? Assim, uma das frases que eu tenho colocado dentro do comitê gestor é o seguinte, né? Formalização mínima para a participação máxima. Então, assim, a gente precisar de pouco para fazer a formalização, mas para poder, de fato, dar voz, porque a gente, na realidade, a gente só, a função do comitê gestor, ela só é real se a gente consegue dar voz à maior diversidade de vozes dentro do nosso grupo. Se isso ocorrer, a gente cumpre a função nossa. Gente, Sim, mas já eu vou ter que sair, que eu tenho outra reunião, tá? Muito obrigada, tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau, Raquel. Obrigado, Tchau, tá? tchau, Raquel. Mas só para finalizar, né, porque a gente já está, o coro já está meio baixo. A Sheila falou que já tem, Sheila, não é isso? Falou que já tem um grupo de curricularização da extensão, Sim. não é? Isso. Então, não Aí, sei. aí, aí, Jussara, aí não é que o grupo ele já esteja formado, mas ele está um broto em formação. Então, se você chegar lá, seria a coisa mais linda do mundo, entende? Porque ele está no processo de molde mesmo, entendeu? Então, ó, Pois seria... é, eu acho que eu acho que eu ficaria nesse grupo primeiro de curricularização Que da joia. extensão, porque a gente Esse falar de grupo começou com a Maici, internacionalização né, de Esdras? currículo. Oi? Acho que a Maici que começou, né, com, organizando, ajudando a organizar o grupo, né? Acho que sim, acho que sim. Eu não me Mas ele lembro não foi desse grupo. formalizado ainda, Jussara. Você pode até virar a líder do grupo. Não, eu tô com tanto abacaxi para resolver que não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. A nossa filosofia, Jussara, está sendo assim. Foi feito um levantamento prévio de temas de interesse, né?
Aí a gente pegou cada membro do comitê gestor com a função de conduzir as primeiras reuniões só para botar o povo aí na rua, né? Mas a ideia é que ninguém do comitê gestor fique como líder do grupo ou como secretário, a menos que não haja outro interesse, né? Outra forma, mas a gente está procurando fomentar que as pessoas que se interessaram pelo tema, né, liderem os assuntos. E a gente tem 2 que estão indo para frente, né, até agora, que um já formalizou como grupo, e o segundo está para formalizar também, que é de metodologias inovadoras. Já tem o líder, só falta o secretário, por enquanto. E aí, se tudo der certo, aí na próxima reunião, acho que a gente deve formalizar. Então, eu acho que é a vontade de trazer mais gente, né, que está discutindo o assunto, enfim, que são calos que todo mundo tem, né? Esse da extensão aí Esse um calo para todo mundo. esse teve muita discussão, teve gente a favor, teve gente contra. Olha, você não tem noção. Você sabe quantos PPCs a gente está revisando? 95 agora. Emoção. Cara, a gente Então, fez. é muito complicado, muita discussão. E como eu estava envolvida com dupla diplomação, eu tive que parar o processo da dupla diplomação por causa da curricularização da extensão. Entendeu? Qual que é a sua universidade, Jussara? Eu sou do Instituto Federal de São Paulo, mas só que nós temos 38 campi, com ensino médio, graduação e pós-graduação, mestrado. E a gente estava formando doutorado. Então, não é uma coisa simples. Claro. Você não tem um campus, você tem 38. Sim. Você entendeu? Muita diversidade, né? Então é muita diversidade. 2017, nós fizemos um esforço bem grande, né, na PUC, de mudança dos currículos todos da PUC, todos, né, de todos os cursos, para fazer a adaptação, para mudar a forma de ensino orientada a competências e metodologias ativas. Não, então, a gente teve uma revolução em 2017 para início de 2018, né? Pois e agora, novamente, né, mexendo para curricularizar a extensão. Então, a gente já está também meio calejado. Meio calejado, exatamente isso. Mas eu acho que a troca de experiências é muito importante, Jussara, porque, assim, o que está posto, né? Nós estamos no Cumpra-se agora. E vamos ver como é que a gente se apoia uns aos outros, né? Para que o Cumpra-se seja melhor, né? Exatamente. Então, assim, se tiver esse grupo aí, de repente eu até participo, Sheila, da curricularização da extensão. Legal. E depois a gente pensa na internacionalização de currículo, entendeu? Ou, sei lá, em alguma outra coisa, não sei, porque eu acho que vale a pena. Vai ficar contente, Esdras, porque a Maici está lá querendo gente para o grupo, lá, ó, a Jussara apareceu aí. Que legal. A gente estava num grupo de currículo, eu não sei o que aconteceu, que o grupo não se encontrou mais. Quem estava no grupo? Me lembro agora quem é de cabeça, assim, porque começou tanta coisa que a gente fica até louco. E eleição ainda, vou te contar, nossa, tá louco, tá? Não sei como é que foi a eleição para vocês, mas a gente tinha um grupo de bolsonaristas, um grupo de Lula. Foi uma confusão danada aqui em São Paulo. Você não tem noção. Tem noção. Geral, né, gente? Basta ver os números da eleição, né? Tem metade de um lado e tem metade do outro. Essa é a realidade. Estamos fraturados. Né? Essa é a realidade do país. Estamos fraturados. Essa realidade é bem simples. Essa é a realidade muito clara, né? É meio a meio e é isso aí, né? Deixa eu ver até qual é o... As pessoas precisam entender, né? Que independentemente de quem ganhe, seja o A ou seja o B, a gente é brasileiro, tem que torcer para o país, né? E tem que torcer para o país e tem que fazer dar certo, porque a gente mora aqui, né? Pois é, deixa eu ver aqui qual é o nome do grupo, que foi Organizações Curriculares Alternativas, eu acho. Esse era um outro grupo, que não era esse. Pessoal, eu vou só parar aqui a gravação, tá? Só para a gente fechar o ciclo da gravação e a gente fica à vontade para conversar, tá bom? Não, eu também tenho que acabar agora. Eu tenho uma reunião, já tem uma outra reunião às 4 da tarde. Hoje é dia de reunião. Estou assim, com a boca toda O legal, gente, é que a gente já captou mais uma para o grupo, Esdras. Isso é ótimo. Já captamos mais uma para o grupo. Não, é que o pessoal